Nós vamos começar hoje com uma pergunta. Você já sentiu assim aquela ansiedade apertar o teu peito e já sentiu a angústia? Eu acredito que sim, né? Porque hoje em dia todos nós passamos por momentos de ansiedade e de angústia. O problema é que nós muitas vezes não fazemos a correta definição do que é ansiedade e do que é angústia. E também é muito importante nós termos a consciência que as duas coisas são diferentes, porque existe uma maneira comprovada cientificamente que um exercício da mente consegue melhorar muito esses sintomas e é sem medicamento. Então, hoje nós vamos fazer a definição do que é angústia, do que é ansiedade, quais os sintomas, como você consegue descobrir isso no seu corpo e como você consegue tratar. Uma vez que você aprende a definição de ansiedade e de angústia, você sabe também que o trabalho, né, que o exercício da sua mente é diferenciado para um e para outro. Vamos lá? Eu vou começar contando a minha experiência. Eu já tive uma crise de ansiedade e isso não faz da gente pessoas incapacitadas ou malucas ou com grandes problemas. Isso é algo assim que a maioria das pessoas acabam em algum momento experimentando. Então, o que aconteceu comigo? Eu me levantei para me arrumar, para tomar um banho, para ir trabalhar. Muito bem. Eu percebi que depois que eu tomei banho, assim, eu não estava disposta para me arrumar e trabalhar, porque meu coração começou a bater forte e comecei a ficar muito nervosa, um aperto no peito, algo parecia que me sufocava. Comecei a ter sensação de tremores e aquela sensação de uma morte eminente. Eu me lembro que eu sentei ali na cama e eu pedi pro meu marido chamar os meus filhos porque eu sentia que eu ia morrer, né? Nunca tinha experimentado isso. Já tinha visto alguma coisa assim com outras pessoas, mas eu nunca tinha experimentado isso. E foi desesperador. Mas o que assim acontece conosco é que eu posso ter, por exemplo, uma dor de estômago que parece até que tá doendo o peito, né? Eu posso ter aquela sensação de tremor interno ou externo, suar frio ou ficar muito quente, né? Começar a ficar com o rosto vermelho. Eu posso ter uma série de sintomas. Eu me lembro que eu olhava para as minhas unhas e eu via minhas unhas roxas. Eu estava sem esmalte e parecia que eu estava morrendo. E aquilo vai aumentando a sensação de pânico, de desespero. A gente vai ficando com a sensação de morte porque existe uma descarga imensa de adrenalina nesse momento. Então, a ansiedade, a gente começa a ter um sintoma e vai percebendo esse sintoma e vai olhando ao redor e fala: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Eu vou desmaiar? O que é uma coisa horrível? É um medo de morrer ali e ter que correr e fazer alguma coisa, ou ir para um hospital, ou tomar algum medicamento. Você tem a sensação de que você tem que fazer alguma coisa, senão vai ser terrível. Então, essa experiência que eu tive me marcou muito, né? Porque é uma sensação realmente horrível de ter. E o que aconteceu? Aconteceu que depois que passou e eu melhorei, tudo voltou ao normal, eu me lembro que eu fui passear no shopping. E nós almoçamos, estava eu e meu esposo, nós almoçamos e depois eu comecei a me sentir meio esquisita. Meu marido foi pagar o ticket do estacionamento e eu comecei a me sentir meio estranha, procurei um banco, achei que eu não estava enxergando ele direito, e aí eu fui prestando muita atenção naquele sintoma, fui ficando com medo de ter uma crise de novo, comecei a ter o coração acelerado, ficar tremendo, e
pensando, meu Deus, não vai dar tempo dele voltar e eu tá acordada, eu vou desmaiar, eu vou cair, eu vou morrer. Então, isso vai gerando cada vez mais uma sensação horrível, porque na verdade é um alarme falso, na maioria das vezes, de que você vai morrer, porque existe uma descarga de adrenalina e nós temos aquela preocupação do que vai acontecer e o medo de acontecer de novo, porque se acontece de novo, eu vou desmaiar, quem vai me socorrer, o que vão pensar de mim, como é que vai ser, meu Deus, o que eu tenho. Então, isso é são sintomas de uma crise de ansiedade. Já a angústia, ela também tem uma dor no peito, sabe? Aperto. Você já sentiu aquele aperto, uma coisa que empurra? Eu me lembro que eu senti essa dor quando eu tive perdas, né? Quando eu perdi minha mãe, perdi meu pai, e já me peguei com essa mesma dor, olhando para o passado, sentindo as dores, por que aconteceu, por que foi desse jeito, olhando para o passado, não olhando para as coisas, preocupações do que vai acontecer, como é o caso da ansiedade. A ansiedade foca, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou ter alguma coisa aqui, o que vão pensar de mim? A angústia é diferente porque você começa a pensar no passado e vai sentindo aquela dor no peito que sufoca muitas vezes, e a sua tendência, por você estar sentindo a dor do passado, é se fechar, é se curvar, é querer ficar sozinho. Eu já me lembro também de ter sentido isso, como eu já falei, e de ficar encolhidinha no meu cantinho. Então é importante nós termos essa definição, são totalmente diferentes, embora na crise de ansiedade e na angústia eu posso ter uma dor forte no peito, mas a de ansiedade ela tem outros sintomas e ela está relacionada a preocupações do futuro. Já a angústia, a gente olha lá dentro no passado e aquilo causa uma dor, causa uma sensação de coisas que você não sabe como fazer para se aliviar, você não sabe como agir, você quer sair dessa dor, mas ela tem a tendência até de você se curvar, porque ela é mais introspectiva. E a ansiedade é mais a preocupação das coisas futurísticas, do futuro que você tem que fazer. Então, como que nós vamos tratar isso? Uma coisa que eu aprendi estudando muito e na prática também é que quando nós conseguimos dar nome às emoções, mais poder nós temos sobre ela. Por isso esse vídeo, para explicar a diferença da ansiedade e da angústia, que normalmente é colocada como a mesma coisa, mas a definição que eu passei para vocês é uma definição consensual dentro da medicina, né? Dentro de estudos. E qual é o melhor tratamento, o tratamento mais moderno e eficaz não medicamentoso? Então, por que saber a diferença dos dois? Porque o tratamento é diferente. No caso da ansiedade, a segunda vez que eu tive, se eu já tivesse trabalhado esse controle da minha emoção, o que eu deveria fazer na segunda vez que eu comecei a ter sintomas e me veio o desespero de ter tudo de novo e de apagar naquele lugar e o que vão pensar e para onde vão me levar? É o seguinte, quando a gente tem essa crise de novo, ela começa, nós temos que respirar fundo, buscar a calma, porque normalmente todo esse contexto de sintomas é um alarme falso de que você vai morrer. Então, trazer a consciência, o controle, né? Que você está na direção do carro e você vai virar para a direita ou para a esquerda, conforme você achar melhor. Então, você pensar, eu estou aqui, no meu caso, estou aqui no shopping, eu estou aqui no banco, tem pessoas aqui, meus pés estão no chão, meu marido tá lá. Não focar no que eu tô sentindo, no que eu tenho que fazer, que vai dar de novo, mas buscar ter o controle da situação
isso vai passar, respirar, né? Ter a ciência que é uma crise de ansiedade, que é um alarme falso, que você tem o controle, vai passar, relaxa, respira, relaxa, você pode voltar a caminhar normalmente, né? Eu poderia ir ao encontro do meu esposo, caminhar pelo shopping, aquilo vai aliviando, vai passando. Então lembra, quando nós damos os nomes, né? Nós encontramos o nome correto das emoções através de um exercício do nosso cérebro, nós conseguimos ajustar aquela sensação de ansiedade, de crise que vira um pânico, um desespero, em retomada da sua posição normal, que é não estar ansioso, certo? Já no caso da angústia, como ela é intrínseca, é uma coisa que vai mexer com o seu passado, se você não tomar um posicionamento de se mover, porque a ideia é que você vai ficar quietinho, você quer ficar quietinho, curtindo a sua dor do passado. Se você não tomar uma atitude, uma ação, isso vai piorar. Então, o que hoje a gente tem de resultado positivo? Sair dessa situação, vai procurar alguém que gosta muito de você, vai fazer uma caminhada, libera ocitocina ou uma atividade mais intensa, saia, mova-se, vai passear com o cachorro. Esse tipo de ação melhora muito a angústia. É lógico que isso ocorre assim com um treinamento. Não é assim de supetão que você vai fazer uma mágica. Mas é comprovado que os nossos neurônios, eles têm uma capacidade imensa, né, de ter uma mudança, uma regeneração, uma alteração nessas sensações que as emoções provocam no nosso corpo físico. Então, nós conseguimos, a partir de um treinamento, ter o domínio das nossas emoções, ter o controle da situação. Então, o que é mais importante, o motivo do nosso vídeo hoje é a definição da crise de ansiedade, a definição da angústia e como você deve se portar quando uma angústia ou quando uma ansiedade, tá bom? Então, se esse vídeo trouxe assim uma informação positiva para vocês, se você conhece pessoas que têm vivido, né, de crise de ansiedade ou com o coração angustiado, porque é muito importante a gente perceber, se começa a ter muito essa sensação, a gente tem que providenciar algo. Então, a maioria das pessoas, no caso da ansiedade, vai correr para um alívio, né? E muitas vezes vai ser atrás de medicamentos e atrás de outras coisas que alivie rápido. Mas se ela tiver a consciência que ela pode trabalhar a mente, o cérebro, buscando essa paz para voltar ao sossego, né? Isso pode melhorar muito e não haver mais crises de ansiedade, tá bom? Então, direciona para alguém que você sabe que tem esse tipo de comportamento, de situação, de crise, porque pode ajudar. Só pelo fato de você saber diferenciar uma coisa da outra e que é um alarme falso, mas deve ser trabalhado, senão ele vai atrapalhar o dia a dia da sua vida, já é muito importante. Então você direciona, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se, aciona o sininho para novas notificações e até o nosso próximo vídeo. Todos os dias estou gravando vídeos falando sobre corpo, alma, as emoções, relacionamentos, enfim, é algo muito dinâmico e pode ajudar muito você. Até o nosso próximo encontro. Um beijo!